Olá pessoal, passando aqui hoje para fazer a discussão desse caso clínico do paciente de 13 anos, sexo masculino, internado há 5 dias, com história de crises convulsivas no admídio esquerdo, ou seja, do lado esquerdo, fazendo já o terceiro exame de controle de acidente vascular cerebral hemorrágico, segundo o pedido médico. Então, o que nós temos na imagem? Se vocês olharem, nós temos do lado direito essa hiperdensidade comprometendo o núcleo lentiforme, ou seja, o putamen mais lateral e o globo pálido mais medial. Vamos olhar um paciente com uma hemorragia cápsulo-ganglionar esquerda, ou seja, um hematoma na região cápsulo-ganglionar esquerda. Perceba que o hematoma, o contorno do hematoma, frequentemente ele é irregular. Então aqui eu tenho um contorno lobulado desse hematoma e ele compromete não só o núcleo lentiforme, mas ele extrapola os limites do núcleo lentiforme e também compromete o ramo posterior da cápsula interna. Então nós temos o hematoma com contorno lobulado. Olhem o contorno dessa hiperdensidade do nosso paciente, como é que ela é irregular e compromete exclusivamente o núcleo lentiforme. Além disso, nesse paciente com hematoma, ao redor do hematoma agudo, nós sempre teremos edema vasogênico ao redor desse hematoma. Olhem só essa hipodensidade nessa margem posterior aqui do hematoma, comprometendo um pouco do tálamo e o ramo posterior da cápsula interna. Então tem essa hipodensidade ao redor do hematoma que corresponde ao edema vasogênico. Se nós olharmos o nosso paciente, a hiperdensidade compromete exclusivamente o núcleo putamen, não extrapola os limites desse núcleo, é como se eu pegasse um lápis e eu desenhasse, passasse uma ponta de lápis ao redor do núcleo lentiforme. Eu consigo desenhar perfeitamente esse núcleo. Toda vez que nós estivermos diante de uma alteração que ela é bilateral e simétrica ou ela compromete uma estrutura-alvo, como nesse paciente, nós temos que suspeitar de alguma alteração tóxica ou metabólica, ou alguma intoxicação medicamentosa ou alguma alteração metabólica. E esse paciente tem um achado radiológico de neuroimagem bem característico de uma esteatopatia diabética. E essa esteatopatia diabética, que é um dano relacionado à hiperglicemia nesses gânglios da base, leva a um distúrbio de movimento que nós chamamos de hemicoreia e hemibalismo, relacionados à hiperglicemia não cetótica. Então, para fazer um resumo, quando pensar em alteração tóxica metabólica, quando os achados forem bilaterais e simétricos, ou quando houver o comprometimento de uma estrutura-alvo, como nesse paciente. Então, diante desse achado, eu chamei o clínico, esse paciente já estava fazendo o terceiro controle radiológico de acidente vascular cerebral hemorrágico. Eu falei com o clínico, dosa a glicemia desse paciente, tem 13 anos, possivelmente ele abriu um quadro de diabetes mellitus tipo 1 com esteatopatia diabética. O clínico voltou algum tempo depois, falando realmente, o paciente tinha 350 de nível glicêmico, com uma glicemia bem aumentada. O diagnóstico final para esse paciente, então, uma hemicoreia e hemibalismo relacionados à hiperglicemia não cetótica, também chamada de esteatopatia diabética. Então, esse paciente, houve um erro de diagnóstico clínico, ele não tinha crise convulsiva, ele tinha esse distúrbio de movimento, e houve um erro de interpretação de imagem, onde não era hemorragia intracraniana, e sim um dano metabólico. Alguns autores acreditam que essa hiperdensidade esteja relacionada à hiperviscosidade sanguínea relacionada à hiperglicemia, levando a um dano metabólico nesses gânglios da base. Por que a esteatopatia diabética, alguns pacientes, além do putamen, também têm comprometimento do núcleo caudado. Não era o caso desse nosso paciente, ele tinha comprometimento exclusivo aqui do núcleo lentiforme. Então, só para exemplificar para vocês esse distúrbio no movimento, essa hemicoreia e esse hemibalismo, percebam que são movimentos involuntários, a coreia ela é de baixa amplitude, movimentos não ritmados, de baixa amplitude. O balismo é quando o paciente joga o braço ou joga a perna, faz um movimento de maior amplitude. Então, hemicoreia e hemibalismo relacionados à hiperglicemia não cetótica. Quem tiver interesse, faço convite para ler esse artigo de alterações na neuroimagem relacionadas a níveis anormais
de glicose. Aqui são imagens desse próprio artigo mostrando esses pacientes com hemicoreia e hemibalismo relacionados à hiperglicemia não cetótica. Aqui já com a esteatopatia, comprometimento do núcleo caudado e comprometimento do núcleo lentiforme, putamen e caudado, formando o núcleo estriado. Essa ressonância ponderada em T1 com hipersinal, comprometendo aqui o putamen esquerdo, e essa ressonância de um outro paciente, esse hipersinal, comprometendo o núcleo lentiforme, o putamen mais lateral e o globo pálido mais medial. A gente percebam que a alteração metabólica ela desenha a estrutura alvo. É diferente da hemorragia intracraniana, onde ela não vai respeitar as estruturas. E além disso, tem um edema, perihematoma, conforme nós vimos no paciente que eu mostrei anteriormente. Interessante que esses casos raros, eles vêm aos pares. 15 dias depois, eu estava de plantão em outro hospital, me chega o paciente de novo, interpretado como crise convulsiva, do lado esquerdo, chegou 8 horas da noite no plantão, fez a tomografia computadorizada e olha lá, aquela hiperdensidade, desenhando o núcleo lentiforme. De novo, eu chamei o clínico, falei, ele não tem crise convulsiva, ele tem um distúrbio de movimento e ele tem uma hiperglicemia. Dosa lá, faz o hemograma que você vai ver que ele tem altos níveis de glicose e é uma alteração que ocorre em pacientes diabéticos, frequentemente idosos como esse, com diabetes mellitus do tipo 2, e é um estágio pré-cetoacidose diabética. Nós não sabemos o porquê. Alguns pacientes desenvolvem esse distúrbio de movimento antes de chegar ao nível de cetoacidose diabética e alguns pacientes não têm esse distúrbio de movimento, não têm essa esteatopatia diabética e eles já abrem o quadro comatoso com cetoacidose diabética. Então, esse paciente chegou no plantão uns 15 dias depois, o diagnóstico radiológico e clínico ele foi feito, e o neurocirurgião de plantão não levou muito a fé e fez um controle, solicitando de novo no pedido médico, controle de hemorragia intracraniana. Então percebam que, de novo, repetiu o exame 1h40 da madrugada, não houve alteração nenhuma do ponto de vista radiológico, porque esse dano aqui é metabólico, isso aqui não é hemorragia, compromete uma estrutura-alvo e não tem edema perilesional, compromete a estrutura-alvo. Então lembrem que todo sangramento agudo ele é hiperdenso, mas nem toda hiperdensidade é uma hemorragia intracraniana. Obrigado pela atenção. Se você gostou do conteúdo, lembra de clicar no sininho para ser avisado dos próximos vídeos.